Montei um projeto na minha cabeça, é claro, né? O projeto Outono com dicas para presente. Gente, às vezes a gente não tem dinheiro, a gente não tem tempo, a gente não tem, e é assim, né? Mas se eu sei pintar, bordar, fazer crochê, por que não aqui criar um presente especial para quem amamos? Não presente não tem dia para dar. É o momento certo, na hora certa. Por isso, aqui hoje eu estou trazendo mais uma dica para você. Simples, bem fácil. Vou buscar fazer de forma bem tranquila e suave. Eu sou da Guimar, sou artesã. Espero que você goste dessas dicas, tá? Eu tenho certeza você vai gostar, muito lindinho. E um feliz dia para todas as mães. Lindo vídeo para você, tá? Estou dando um tempo aqui para você poder tirar um print e imprimir do seu jeitinho, caso você goste desta montagem. Aqui toda a montagem feita por mim, assim como todos os meus desenhos, tá? Aqui eu vou começar pelo vidro, né, que é a primeira, é o primeiro desenho. Estou com siena natural, a tinta ouro da Acrylex, ela é mesmo, tá escrito tinta ouro, tá? E passo aqui, olha, uma misturinha desta tinta ouro. Cuidado aí se você tem problema respiratório, não respire em cima dela, porque ela tem um cheiro bem forte, tá? Um pouquinho do siena natural. Faço uma leve mistura. Estou com o pincel número 6, tá? Eu começo aqui pela tampa. Busquei riscado bem forte aqui, pra você ver daí, tá? Dei uma pausazinha por causa do barulho do avião. Então, aqui, veja que eu vou preencher esta tampinha. Eu venho trazendo esta tampinha. Gente, aqui eu esqueci, não. Eu vou marcar aqui, ó. Ela tem uma marquinha aqui, ó, que vem pro pescocinho dela. Mas eu posso preencher, ó, todo esse pedacinho aqui, clareador. E esta misturinha do siena com a tinta ouro, tá? Ficou meio falhado, não tem problema, a gente precisa voltar aqui de qualquer forma. Assim como eu fiz a misturinha do ouro com o siena, agora eu faço do siena com o sépia, pouquinho também, não precisa muito, porque essa misturinha do sépia com o siena e clareador, o pincel número 0 da Condor, eu vou circular essa tampinha tá? Olha, eu vou espalhando o mínimo esse sépia. Aqui eu vou aumentar só um pouquinho com esse pincel em pé. Isso aqui não é reto assim, tá? Quando chega aqui, ele tem tipo um trabalhadinho. De
para baixo ele vem diminuindo, tá? Assim como esse aqui, já está secando, tem que andar um pouquinho rápido, nesse aqui também, olha. Esse aqui, esses dois são só nas laterais, esse aqui é no meio reto, tá? Agora eu vou deixar isso aqui secar um pouquinho, aproveita aqui, viu, rapidinho, não vou pegar mais só um pouquinho aqui da tinta ouro, mínimo do oceano, posso até pegar mesmo com esse pincel, não tem problema, tá? E vou preencher todo esse pedacinho aqui. Aproveitar já essa sujeirinha aqui do sépia, já faço aqui umas manchadinhas apenas, tá? Nada muito. Aqui tem, mas tem que ser com um pincel pequenininho. É pouquinho mesmo, eu estou até aproveitando esse que tá aqui. Vou marcar esse aqui, aqui, e venho, faço esse traço aqui com o sépia. Já tá ficando cheio de carocinho. Faço esse traço com sépia, com pincel em pé, de lado quase. E venho com ele sujando levemente aqui, tá? Um pouco, nada muito. Esse pedacinho aqui, ele é bem clarinho, por isso eu não faço agora, assim como aqui. O pedacinho que eu fiz aqui, ó, ele é bem marcado, tá? Assim como esta sombra. E aqui. Aqui, como eu disse, preciso voltar com um pincel menor. Vou lavar o pincel, tá? Esse pedacinho, tá vendo? Olha o pescocinho. Eu vou preencher também com esta tinta, essa misturinha, clareador. Vou passar sobre aqui, porque vai ser mais ou menos parecido com a parte de cima, tá? Olha, clareador. Estou com o pincel número 0, porque aqui é pequeno mesmo, tá? É lindinha. Esse pincel não esfumaça, tá? Bem, esse pedacinho aqui e esse eu vou deixar para fazer depois, porque é tão pequeno e eu preciso fazer com o pincel de contorno, tá? Ele vai ter aqui um contorno com o sépia, mas eu prefiro deixar secar, que é para eu não borrar, porque veja que é pequeno mesmo aqui, né? Aqui eu estou com o pincel número 6 de novo e uma tinta aguadinha, bem ralinha, porque eu já vou marcar as partes que sejam mais brancas, tá?
fica bem melhor para quando a gente voltar a trabalhar sobre essa tinta branca. É a parte mais iluminada, ou melhor, são os traços de luzes, tá? E eu já deixo aqui. Esse aqui não é branco. No acabamento eu acerto essas tintas. Agora eu vou lavar os pincéis e vou deixar secar um pouco para eu voltar e trabalhar sobre essas tintas. A parte da frente desta bolsinha eu vou preencher com o marrom café e apenas clareador. Venho fazendo um movimento aqui de sobe e desce, pintando cada traminha do tecido, porque eu resolvi acelerar um pouquinho o vídeo, porque é simples essa parte, tá? Veja que eu não trabalho aqui de forma circular, eu quero manter mesmo aqui bem bonitinho a frente desta bolsa. A tinta bem diluída, ainda uso clareador, estou com o pincel número 10, por isso eu não uso brochinha aqui, tá? Passo esse marrom café de forma suave, delicada, porque é uma tinta bem suave. E veja que com clareador eu venho deixando aqui, ó, essas marcas, esses riscos. E com esse rosa bebê, é o bebê mesmo? É. Ponho aqui, vou usar clareador também. E nesses pedacinhos que ficaram sem o marrom café, eu venho passando esse rosa bebê, tá? Não tem problema que ele fique assim, com os riscados ou não, afinal é uma bolsa de presente, né? A gente precisa deixar bem bonitinha, tá? As combinações são lindas, fazem aí, vocês vão gostar. Sigo com o marrom café, aqui eu vou respeitar, tá? A parte da alça. Aqui eu estou dando uma leve reboladinha com o pincel, ó. Pelo fato de estar aqui, tá vendo? Meio arredondado, sigo também essa parte aqui, ó. Busco seguir corretamente aqui a forma do desenho, tá? Sem deformar nada, sem tirar nada do lugar. Depois eu venho trabalhando com o pincel menor, tá? Eu ia fazer esse aqui em outra peça, depois pensei, por que, né, num pano de copa? Por que não num pano de copa? Com o marrom café, eu vou ajustar essas tintas aqui. Ficou bem falhado, né? Não pode ficar aparecendo trama, tá? Do tecido, ó.
Né, lindinha? Pode não, né? Fica feio, né? Ó, rosa bebê. Pego ali com a mão leve para não sujar meu rosa. O clareador tá secando rápido aqui. Então tem que ser rápido mesmo, tá? Né, lindinha? Bem, para não ficar um vídeo longo demais e eu fazendo a mesma coisa, aqui eu vou fazer toda essa bolsinha desse mesmo jeito, tá? Essa parte da frente, mas olha, cuidado que aqui tem uma florzinha, eu respeito essa parte da flor, busco não sujar, tá bom? Bom, preenchi, mas esses pedacinhos eu preciso vir com aquele pincel pequenininho, 0 ou 4 ou 2. E aqui também ao redor da florzinha eu deixei, tá vendo? Um espaço que é para na hora não sujar a minha flor. Agora, aqui que é a lateral, ela é bem fechadinha, eu venho com uma sombra bem forte, né? E eu vou trabalhar com o marrom. É o marrom puro, tá? É o marrom café daqui e aqui é o marrom puro. Preciso dar uma profundidade nesse cantinho aqui. Então, vou preencher, veja aqui, ó. Estou com esse pincel ainda número 10, mas na hora do acabamento eu venho com um pincel menor, tá? Também estou com esse movimento de desce e sobe para manter aqui, tá? Bem lindinha. Tá linda. Esfumaço bem para cobrir bem a trama do tecido. Aqui ela pega nesse cantinho e sobe aqui, ó. Tá? É bem escuro mesmo. Esse pedaço que eu estou fazendo. Num pedacinho aqui tem um pouquinho de claridade aqui, ó. É mínimo, tá? É mínimo mesmo, pode até ficar marcadinho. Assim, que aqui eu vou saber que tem, né? Ó, uma parte mais clara, tá? Como eu estou trabalhando também com rosa bebê, um pensamento dele, eu venho e passo sobre esta, tá vendo, ó? Marquinha que eu fiz aqui, ó. E vou trazer aqui para baixo, é apenas aqui. Gente, a bolsa que eu estou tirando não tem nada a ver com essas cores, isso aqui é uma montagem de um monte de peça, tá? O artista é assim, né? A gente aproveita e já vai criando aqui na hora. Esse pedacinho aqui que ficou, essa é a alça, esta aqui é a sombra. Mas entre a alça e a sombra tem um pedaço da bolsa, então eu preciso fazer também. Com um pincel pequeno, eu vou botar a mesma cor da alça aqui, aí da bolsa aqui. Passo essa tinta, limpo o pincel. E agora eu vou tentar fazer. É a mesma cor que eu fiz aqui, eu tenho que fazer aqui, tá? Mas aqui vai ser complicado, né? Pra buscar esses detalhes assim, né? Tipo uns riscos. Vai ficar liso, não tem problema, tá? Afinal, isso aqui é um desenho, uma pintura, né? E a gente quer alegrar ao máximo aqui a vida das nossas pinturinhas, tá? Ficou bem parecido, né? E por aqui eu faço a mesma coisa, tá? Depois eu vou deixar dar assim como aqui, ela vai descansar um pouquinho. Agora eu só posso voltar aqui quando ela descansar. Ela tem aqui uma parte mais
iluminada, que é esse lado. Então, a parte do marrom eu passei e agora eu vou aqui, ó, dar uma clareada com o marrom café, tá? Clareador. Esta parte aqui é clarinha. Passa esse pouquinho mesmo, tá? Do marrom café, clareador. Passei um pouquinho do marrom puro aqui. Agora eu venho quase sobre esse marrom com o café. E aqui, olha, também, tá? Pouquíssima tinta. Tá vendo? Avançar um pouquinho apenas aqui pra cima desse marrom, sem carocinho de preferência, né? Eita, metido, teimoso. É, né, lindinha? Como eu estou trabalhando com o rosa bebê, eu vou dar uma iluminada aqui com o rosa bebê. Ainda que depois eu seja preciso vir com um pouquinho da tinta branca, bem pouquinho. Mas eu preciso já deixar essa base aqui, tá? Olha, é pouquíssimo mesmo. E essa sombra que eu cortei aqui, gente, ela vem até aqui. Mas como vai ser com a tinta bem escura, dá pra reverter a história dela aqui, né? Olha. E ver que ficou apenas um contorno aqui, tá? Aqui também. Né, lindinha? Você sabe de contorno? Né? É lindinha, minha companheirinha aqui. Pode falar muito com ela não, senão ela toma todo o espaço, grita mais do que outra coisa. Né, lindinha? Aqui eu vou clarear um pouquinho, né? Porque ainda é o pedacinho da bolsa entre a alça e a sombra, porque ficou meio escuro com esse pincel apenas sujinho do rosa bebê. Eu venho e dou uma clareadinha, limpo e vou espalhar essa tinta aqui, porque ela ainda está molhada, né? Então ela vai se misturar com a outra. E faço a mesma coisa aqui. É, lindinha. Tem que fazer direitinho, né, lindinha? Explicar, senão quem, se de repente nunca pintou uma bolsa, não vai entender, não é? Aqui depois eu tenho que fazer acabamento mesmo com o pincel bem pequenininho, tudo aqui. Com o marrom puro e o marrom café, eu vou trabalhar um pouquinho de cada vez, dando uma profundidade entre essa florzinha e a bolsa, tá? Estou com o pincel aqui número 0, porque é bem pequeno, mas eu preciso separar, tá? Um pouquinho do marrom e um pouquinho do marrom café, tá bom? Assim eu faço, olha, ao redor de toda a florzinha, mas veja que eu trago ela, olha, disfarçando, não posso deixar ela embolada aqui, eu preciso trabalhar essa tinta aqui, tá? Eu vou unir essa que eu estou passando aqui pertinho da flor a essa que eu trouxe de cima, né? Que é da bolsa, tá bem? É apenas mesmo uma sombra, tá? Assim eu faço até chegar aqui, tá bom? Aqui para baixo eu ainda deixo, tá? Passei essa tinta com esse pincel número 8 de seda macia, é aquele que eu já estava trabalhando ali, tá? Que eu disse que ele é velhinho, mas é muito bom. E agora eu vou trabalhar essas tintas, para elas não ficarem emboladas aqui. Eu estou aqui sem tinta, tá? Com esse pincel, apenas eu lavo e seco, molho e seco. Porque assim eu venho, veja aqui, eu venho espalhando bem essa tinta, molho na água, tá? Quantas vezes for necessário, para você espalhar bem aqui essa tinta, ficando apenas, olha, essas manchinhas. E é assim mesmo manchadinha que eu vou deixar. Mais detalhe que no final, na hora do acabamento, eu preciso vir com um pincel de contorno bem pequenininho, tá? Bem, depois que eu fiz esse processo todo aqui,
Agora eu vou dar uma vida aqui na cor da minha bolsa. Como essa brochinha número 4 da Condo, já bem velhinha, mas muito boa ainda pra gente trabalhar aqui, tá? Com o marrom café apenas e clareador, pego o marrom, limpo no meu pano para tirar o excesso e veja que eu vou passando sobre toda a bolsa, respeito aqui a parte que vai ser a sombra da alça, tá? Não é muita tinta, acho que eu cortei ali um pedacinho da bolsa, gente, desculpa aí, tá? Mas eu mantenho, tá vendo? Quase que a cor. Eu quero dar uma cor bem bonita, afinal é uma bolsa de papel, né? Então vamos aqui fazer um papel bem bonitinho, tá bom? Passei o marrom, veja, né? Eu não passei muito também. Tá vendo? Ficou umas manchas mais fortes, umas mais claras, mas deu mais uma vida na minha bolsa. Termino de passar a tinta aqui na frente da bolsa. Essa lateralzinha dela é bem escuro, tá? Eu preciso dar uma profundidade, que afinal ela está do lado meio que dobrada, né? O ladinho da bolsa é sempre mesmo mais escuro por conta da sombra. Com o marrom café, nada disso, desculpa, gente, terra queimada, eu vou preencher essa lateral com terra queimada sobre aquele marrom puro que eu passei. Veja que eu fiz uma base com marrom puro e agora eu vou cobrir esse marrom com terra queimada. Passo de forma que já cubro cada trama do tecido, busco passar sobre o risco também do lápis, do carbono, e faço assim, desse jeitinho. Estou acelerando o vídeo porque são pequenos detalhes, né? E bem fácil de você entender. Bem, fiz a lateral desta bolsinha, agora ainda com a mesma tinta, este terra queimada e clareador, eu vou trabalhar sobre e ao redor desta mesma bolsinha. Faço um contorno de mais ou menos meio centímetro, com apenas clareador, né? Cuidado para não sujar ainda alguma coisa aqui, que ela está praticamente úmida ainda, não deu tempo de secar. Trago essa tinta até aqui pertinho do vidro, não passo sobre, faz de conta que o vidro está com um pedaço sobre a bolsa. Pincel número 6, porque ele tem a ponta fininha e assim dá pra gente trabalhar bem tranquilo aqui com esse pincel. Fiz esse pedaço, agora eu vou trabalhar ao redor de toda a bolsa, inclusive no fundo, tá? Na boca da bolsa também. Depois tem uma linha aqui de um detalhe, eu faço já mais pro finalzinho, mas vou mesmo trabalhar aqui com terra queimada e o clareador apenas, tá bom? Como também é fácil, dá para você entender, né, o que foi que eu fiz, eu adianto aqui, tá bom? Passei a tinta ao redor, aqui também, tá? Ela tem, um tipo um viés, né? Essa parte depois, bem pelos cantinhos, eu venho com o pincel de contorno bem fininho também. Mas vou deixar secar agora, tá? Porque se eu mexo em alguma coisa aqui, eu vou borrar tudo, né? Então, vou deixar secar para voltar fazendo o acabamento. E assim eu já deixo a bolsa pronta. Esse vidro de perfume, ele é transparente, ou melhor, um suposto transparente. Quando a gente vai fazer esse tipo de pintura, tem que ter uma sombra, uma base, um fundo. Como eu ainda estou preparando aqui todas essas peças, eu faço o seguinte: pretendo fazer uma sombra aqui com azul, porque combina muito com essas cores, tá?
Então, antes de fazer o fundo de toda essa pintura, eu vou fazer um pedacinho apenas aqui dentro do vidro, tá? É bem pequeno. Aqui eu tenho um pouquinho do azul celeste e um mínimo do azul marinho. Faço pouquinho porque, por enquanto, é pouquinho. Estou com o pincel número 0 da Condor, tá? Não vou misturar totalmente. Veja que eu vou uma leve mexidinha aqui, tá? Deixo todo aqui, limpo no pano o pincel para tirar o que eu acho que seja muito, o pincel não ficar muito entupido de tinta. Passo aqui nesse meiozinho com clareador, sobre leve, tá? Porque esse pincel ele é fraquinho, ele não aguenta muito aqui esse rojão de esfumaçar, tá? Mas como aqui o lugar é tão pequeno, eu nem posso pegar um pincel tão grande aqui, mas eu vou pegar um pelo menos para dar uma esfumaçadinha. Senão, essa tinta não vai cobrir o tecido, as tramas do tecido. Veja que eu vou meio que passando sobre essa tinta branca que eu já passei, tá? Pincel número 8, ele já é bem usadinho, já tá até comidinho pelo tempo, mas ele é muito bom para fazer esse tipo de trabalho que eu vou fazer aqui agora com ele. Com o cantinho, o ladinho dele aqui, é o que eu vou esfumaçar aqui, ó, tá? Eu preciso esfumaçar. Se eu passo a tinta e não faço isso, ela fica sobre o tecido, apenas o lugar que as tramas, né, não fique tão aberta. Eu não posso deixar isso acontecer, eu preciso aqui mesmo cobrir essas traminhas, tá? E assim a gente vem, passa a tinta com ele e pega sempre um velhinho, sempre tem em casa, no seu local de trabalho, sempre tenha um pincel assim velhinho, nunca jogue fora. Sempre guarda um ou outro, eu guardo sempre, porque eu gosto muito de fazer essas misturinhas. E esses pincéis pequenininhos, eles me auxiliam muito aqui. Esfumacei bem. Esses pedacinhos aqui eu estou deixando para fazer bem no finalzinho mesmo, tá? Bem, para você entender melhor a pintura desse vidro de perfume, eu vou jogar alguns reflexos desses outros elementos que tem ao redor, inclusive o fundo, né, que eu vou fazer um azul bem suave, mas ainda assim, como é vidro, né, ele vai buscar o reflexo também do fundo que eu fizer. Aqui no corpinho do vidro, eu estou fazendo essas manchas com essa mesma misturinha que eu fiz em cima, do azul celeste com o azul marinho, mas é bem suave, porque na hora do acabamento eu preciso refazer essas pinturinhas, tá? E vou passando, pego a tinta, limpo o pincel no pano para não ficar muita tinta no pincel, porque é realmente uma sombra mesmo. Eu vou arrumando aqui. Passei essa sujeirinha aqui dessa misturinha. Agora com marrom café, nem lavei o pincel, clareador, deixo todo ali. Passo aqui no pano, pego mais clareador, porque eu vou passar essas tintas enquanto aqui seca, né? Esse marrom café eu venho passando sobre essa tinta azul que eu passei agora, gente, mas não passo mais, tá? Estou com esse pincel número 8 ainda de seda comidinha.
Mas aqui eu posso, olha, passar já sobre essa tinta branca que eu passei para marcar. Clareador bastante. Passo aqui também. O pincel pegar em cima dessa tinta branca, tá? Não tem problema não, tá? A gente, de qualquer forma, vai ter que pintar mesmo, né? Vai ter que trabalhar sobre ela. Esse pincel faz um barulhinho chato, não gosto de barulho de pincel no tecido. A impressão que tá rasgando o tecido, mas não é, né? Sobre essa tinta que eu passei, eu venho agora com o rosé. Não misturo totalmente esse clareador, eu vou passando. Vou passar aqui que ele tem um tom bem rosadinho, aqui bem perto dessa misturinha douradinha que eu passei. Subo aqui com ele sai daqui e vou esfumaçar. O pano tá meio molinho aqui porque tá sem cola na tábua, mas daqui a pouquinho a própria tinta cola aqui no tecido, tá? Passei essa tinta aqui, agora eu venho com um pincel também bem usadinho, bem antigo, pode ver, número 10. A cerda desses pincéis já foram comida pelo tempo, mas esses pincéis, gente, são pincéis de trabalho. Sobre essa aqui, sobre aquela sujeirinha do azul, clareador bastante. Passo também essa aqui, mas ficou tão pouco azul aqui que eu vou, olha, sujar o mínimo nesse aqui, tá? Sujo, limpo no pano, pego o clareador e vou aumentar um pouquinho a intensidade desse azul aqui, ó. É o mínimo, tá? Pego aqui, limpo no pano e vou agora lavo o pincel com esse rosé clareador. Passo aqui mesmo para valer sobre esse azul, tá? Aqui eu vou passar um branco depois, mas não tem problema aqui se der uma sujadinha, cuidado aqui. Estou esfumaçando assim com vontade, tá? Para espalhar bem essa tinta e elas se misturarem, tá? Ó. Veja que eu vim passando até mesmo sobre essa tinta branca aqui, ó. Cuidado ainda para não esbarrar na tinta azul. Clareador bastante, veja que elas vão se misturando. Desculpa, gente, a gente tosse toda hora, né? O tempo vira, a garganta fica irritada. Ó. Normalmente eu trabalho com duas tintas brancas, uma bem aguadinha e uma quase normal do jeito que veio da loja. Aqui, por exemplo, a que eu vou usar agora é a sem diluir, tá?
Ela não está como veio da loja, mas não está tão diluída quanto aqui eu trabalho, quanto aqui eu passei aqui. Pego um pouquinho aqui, passo aqui no pano, para deixar se eu achar que seja muito, porque com essa tinta branca, eu faço aqui e já faço antes que ela seque totalmente essa tinta, tá? Olha, deixei até aqui a marquinha, que é essa parte bem mais clara, tá? Aqui tá tudo bem no jeitinho, que é pra você não se perder, tá bom? Pego mais um pouquinho, nem limpo o pincel, porque ela aqui, ó, é bem marcada, tá? E eu já deixo bem no jeitinho. Essa aqui vem quase aqui. Essa aqui vai ser bem iluminada. Mas essa aqui já é meio fosca. Mas eu já deixo aqui a marca. Viro o pincel e vou espalhar essa tinta. Clareador. Mas ela não é arrumadinha não, tá? Ela é bagunçadinha mesmo aqui, tá bom? Agora, eu vou deixar aqui dar uma, não é secar não, é dar uma descansadinha, porque eu volto para fazer um processo aqui. Passei a tinta aqui, encosto o dedo, não está sujando, mas está colando. Peguei o mesmo pincel que eu esfumacei, lavei, sequei. Agora, como ele já deve estar seco, eu molho, seco, porque eu vou espalhar essa tinta aqui, tá? E nesse determinado momento que a gente faz isso aqui, que a gente cobre bem a trama do tecido espalhando essa tinta, tá? Então, olha, molha quantas vezes você achar necessário. Opa, só não pode ficar água, tá? Tira a mão da seda, né? Sempre com a mão na frente. Vou espalhar mesmo essa tinta, quero ela bem suave. E depois que eu fizer esse aqui, eu deixo secar. Agora eu vou deixar ela secar um pouquinho. Essa aqui eu vou deixar secar totalmente. Essa daqui vou deixar secar quando assim, ó, tá sujando porque tá molhada. Quando estiver, tipo essa que eu fiz aqui, aí eu venho também trabalhando sobre ela, tá? Enquanto aqui seca o suficiente para eu voltar e trabalhar sobre ela, eu faço a misturinha do siena natural com a tinta ouro. Então, faço nesse pedacinho aqui da tampa, ainda, né? Faz parte da tampa que eu deixei para fazer agora. Mas eu preciso voltar aqui, eu preciso vir depois com um pincel bem pequenininho. Aqui ele é assim, piquititito também, ó. E depois a gente vem e define, né, isso aqui, tá? Vou acertar aqui também. Vou acertar aqui.
com essa sujeirinha ainda da tinta branca que ficou aqui, eu passo aqui, nesse pedacinho, tá? Ó, sobre leve, que esse aqui é o pincel número 0. Como eu disse, eles não aguentam esfumaçar, tá? Peguei aqui e vou trazendo aqui pra cima um pouco apenas também, ó. Não estou esfumaçando, tá? Apenas estou varrendo essa pintura aqui. Tem um pouco aqui, tem um pouco aqui, tem um pouco aqui. E eu já vou marcando aonde tem que marcar com essa tinta branca. Depois venho com um pincel também pequeno. Aqui. Aqui. Lavo esse pincel. Vou deixar secar com esse pincel ainda número 0. Um pouquinho dessa tinta rosé, pego aqui, porque esse pedacinho aqui, ó, eu completo com essa tinta rosé, tá? É o mínimo, gente, é o mínimo mesmo. E aqui não tem nem como esfumaçar, por isso passo com clareador, tá? Se você já pinta, ou se você está começando a pintar agora, dilui bem a tinta. Um pouquinho uso água filtrada ou água mineral, tá? Olha aqui. Cobri bem aqui. Ainda com esse pincel e a tinta rosé, mínimo do clareador, eu vou acertar essa tinta aqui, porque ela é bem forte aqui, esse tom, tá? Não esfumaço. Chega aqui, ela para, daqui ela vem. Você viu que, ó, eu interrompi, ela foi interrompida pela tinta branca, né? E aqui eu sigo, tá? Ó, o pincel, a tinta voltada pro lado dessa tinta branca aqui. Aqui é a mesma coisa. Essa marca aqui, que eu já deixei, ó, que eu passei, né, primeiro, aí eu trago essa tinta até aqui, assim como aqui, tá? E enquanto vai secando aqui, né, pra eu fazer o detalhe, de vez em quando eu venho, encosto a mão, ainda tá sujando, vou acertar aqui com essa tinta rosé. Eu venho sobre esse azul mesmo. Meu Deus, toda torta aqui, ó. Sobre o azul, tá? Aqui eu estou com a tinta branca, mas a diluída, tá? Bem ralinha. Bem, ainda estou aqui com os problemas técnicos, mas eu não poderia deixar de trazer esse vídeo para não ficar aqui um espaço muito distante, né? De um vídeo para o outro, gente. Estou buscando fazer essa pintura de forma bem simples, cores suaves. Espero que você goste. E obrigada a você que se inscreveu, que vai se inscrever. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, agradeço a você, inscritos, agradeço a minha família, quero agradecer
a todos vocês pela atenção aqui no meu vídeo. Se gostar, compartilhe, deixe o seu like. Feliz Dia das Mães e um bom restinho de domingo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.